lá, alunos. Como eu havia conversado com vocês na última aula, nós estávamos falando sobre as sociedades, né? Iniciando a parte do direito empresarial que trata do direito societário, tá certo? Então, o que nós já vimos? A parte conceitual, as diferenças da sociedade simples com a sociedade empresária, já vimos a questão das classificações da sociedade quanto à responsabilidade dos sócios, outra classificação quanto à constituição e à dissolução dessas sociedades e também em relação à participação societária, tá certo? Então, dando continuidade a esse estudo, e ainda, né, nós conversamos também sobre a sociedade em comum, que seria aquela sociedade que, apesar de não ter feito seu registro, ela já tem o seu tratamento jurídico, tendo em vista que, por mais que ainda ela não tenha se regularizado como deveria, ela tem já uma existência reconhecida e, portanto, os efeitos jurídicos da prática, né, das suas atividades. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é um pouquinho mais sobre os tipos societários, tá certo? Para isso, eu gostaria que vocês acompanhassem o material que foi colocado no AVA, tá? que se trata dos modelos societários previstos no Código Civil e dois deles em leis especiais, tá certo? Então vamos verificar ali no primeiro slide, vocês, por favor, estejam acompanhando a minha fala com o material que eu desenvolvi para vocês. No primeiro eu coloco assim que se trata de modelos societários. Por quê? Porque a gente aqui está falando de tipos que o Código Civil e a lei especial trata dessas sociedades. Eu quero que vocês lembrem do seguinte: as sociedades empresárias, elas têm que optar por um desses tipos. Elas não podem flexibilizar modelos não naquilo que a lei não lhes permite, tá certo? É claro que existem algumas disposições legais em que se permite que nos atos constitutivos trate-se diferente, mas é preciso que a legislação assim determine ou assim permita, tá certo? Então vejam lá, no segundo slide do material que enviei para vocês, eu separei as sociedades entre as personificadas e as despersonificadas, tá? A gente já falou disso na outra aula. Nós temos dentro do Código Civil, geograficamente distribuído, primeiramente as sociedades despersonificadas e depois as personificadas. O que isso quer dizer? Personificadas são aquelas que, uma vez que sejam inscritas, regularmente inscritas nos órgãos próprios, elas adquirem personalidade jurídica. E as despersonificadas não têm personalidade jurídica. Um dos casos é porque ela não foi regularizada, que é a sociedade em comum que nós vimos na aula passada. E o outro caso é um tipo de sociedade cuja característica é não ter um contrato social inscrito, tá certo? Então vamos lá. Verificando ali o segundo slide, eu coloquei para vocês na seguinte ordem. Personificadas, nós temos a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, as sociedades limitadas, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações. Tá certo? Reparem que ao lado de cada um desses tipos societários, eu disponibilizei para vocês os artigos correspondentes, né? As disposições legais correspondentes. Nós percebam também que na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, nós temos referência ao Código Civil. Tá certo? Já a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, ainda que elas tenham referências em alguns artigos do Código Civil, elas têm uma lei própria, que é a Lei 6.404 de 76. Muito importante o seu conhecimento, porque elas realmente estão ali apresentando o formato das sociedades que a gente conhece como sociedade por ações. Tá certo? Ainda nesse segundo slide, eu menciono para vocês sobre as sociedades despersonificadas, indicando a sociedade em conta de participação, prevista nos artigos 991 e 996 do Código Civil, e a sociedade em comum. Só que atenção, pessoal, a sociedade em conta de participação é um modelo societário, tá certo? Agora, a sociedade em comum, ela não é um modelo societário, ela é uma situação. É a situação da sociedade que não fez a sua inscrição e já está operando, já está em atividade. Irregular, mas está. Outra coisa que eu quero que vocês percebam
é que essas sociedades todas são tipos societários que podem ser assumidos por atividades empresariais. É por essa razão que nas personificadas eu não estou mencionando nem as sociedades simples nem as cooperativas, tá certo? Nós não faremos um estudo específico dessas porque a gente vai focar nas sociedades empresárias, mas a sociedade simples ela serve como base e complementação de todas essas, tá? Ela serve como uma norma que a gente chama de supletiva ou subsidiária em algumas situações. Por quê? Porque apesar ela vem lá prevista no artigo 997 e seguintes, né? E essas bases da sociedade simples, elas vão servir como, vamos colocar entre aspas, exemplos, como bases para as sociedades empresárias também. Mas eu só não estou colocando a personificada aqui entre as personificadas, a sociedade simples e as cooperativas, porque elas não são as sociedades empresárias, que é o nosso foco de estudo. Tá certo? Entendido? Vamos passar para o próximo slide. Vamos falar agora de sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, ela tem previsões nos artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Certo? Então seria interessante que vocês também estivessem acompanhando essa fala com o Código Civil em mãos. Veja que lá no slide 4, eu menciono para vocês de uma forma muito sucinta as características da sociedade em nome coletivo. Nós já estamos falando do primeiro tipo societário, do primeiro modelo que pode ser adotado para uma atividade empresária, tá certo? Então, o que diz o artigo 1039? Ele vai tratar de uma sociedade cuja peculiaridade é ser formada por pessoas físicas, somente sócios, pessoas físicas, e todos eles vão responder ilimitadamente. O que significa isso? Conforme nós vimos lá na classificação das sociedades, quanto à responsabilidade dos sócios, responder ilimitadamente significa que os sócios, apesar de serem pessoas autônomas, como se diz assim, alheias à personificação jurídica, ou seja, sujeitos de direitos distintos, ele vai responder pelas dívidas da sociedade. Ele pode ter seus bens atingidos para pagar dívida que foi feita em favor e em nome da sociedade em nome coletivo, tá? Dessa pessoa jurídica. E eu não estou falando aqui que se misturou tudo, que o que é de um é de outro, o que é do sócio é da pessoa jurídica, não é isso. Continua tendo uma autonomia patrimonial, ou seja, continua tendo bens, responsabilidades, obrigações e direitos da pessoa jurídica distintas das do sócio, tá certo? O problema é que nesse modelo societário, não é problema, mas a característica é que nesse modelo societário, os sócios, mesmo sendo sujeitos de direitos distintos, eles respondem como se fossem garantidores das obrigações da sociedade em nome coletivo. Tá? Lá no como conceito, eu trago para vocês da seguinte forma: é uma sociedade composta somente por pessoas físicas, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Tá certo? Claro, gente, que nós vamos encontrar pouquíssimos exemplos, que talvez não encontremos exemplos na vida real, vamos dizer assim, porque é extremamente arriscado. Você está criando uma sociedade por opção, certo? Em que, como sócio, você está se responsabilizando. E sempre levando em conta, gente, que atividade empresária é uma atividade extremamente vulnerável a uma série de fatores. Existe aí uma necessidade de você ser um ótimo administrador, um bom visionário muitas vezes. Então, realmente, atrair para o sócio essa responsabilidade não seja a estratégia mais adequada, mas é uma opção que o Código Civil permite, certo? É uma sociedade contratual. Dentre aquelas classificações que vocês estudaram na aula passada, nós podemos dizer que é uma sociedade contratual porque o ato constitutivo é um contrato social, tá certo? Ou seja, é um ajuste de vontades. Podemos dizer ainda, definir, para não esquecer, que somente pessoas físicas, ou seja, somente pessoas naturais podem ser sócias. Existe sociedade, sim, que
pessoas jurídicas também podem ser sócias, mas esta não. Sociedade em nome coletivo, somente pessoas físicas. Ok? Responsabilidade dos sócios. Então vamos lá. Eu já disse para vocês que a responsabilidade é ilimitada, certo? Só que todas as vezes que vocês se depararem com essa característica de sociedade limitada, a gente tem que lembrar da regra do artigo 1024 do Código Civil, que é uma regra geral para todas as vezes que a gente colocar que um sócio responde ilimitadamente. Podemos dizer assim, ilimitadamente significa que o sócio pode pagar a dívida da sociedade, que ele se obriga a isso. Mas a gente tem que lembrar que essa responsabilidade, ela é subsidiária em relação à pessoa jurídica, ou seja, subsidiária em relação à sociedade. Ah, mas lá no artigo 1039 eu estava lendo aqui e diz que é solidária. Pera lá, gente. É solidário entre os sócios, não em relação à sociedade. Então, para ficar isso mais claro para vocês, ali no slide 5, eu tentei trazer de uma forma um pouco mais, vamos dizer, figurada, né? Ali um gráfico, talvez, que torne isso um pouco mais visível. Então, veja só, nós temos a dívida da sociedade, ok? E percebam, quem vai pagar por essa dívida, ainda que seja uma sociedade em nome coletivo, vai ser a pessoa jurídica. Então, é ela que se obrigou, tá certo? Então, essa é a devedora principal. Só que como é um tipo de sociedade que permite que os sócios sejam atingidos, se esta pessoa jurídica não tiver bem suficiente para pagar as dívidas, é que se atinge os sócios. E aí, entre os sócios não tem preferência. Entre os sócios não tem benefício de ordem. Entre os sócios é solidária. É essa solidariedade que a gente está falando no artigo 1039, tá certo? Então percebam lá, temos lá a dívida da sociedade, na sequência vem ali aquele quadrinho bens da pessoa jurídica, ou seja, né, os bens da sociedade em nome coletivo. Ela vai ter um nome, tá, gente? Vamos pensar lá, Silva e Oliveira, tá certo? É o nome da nossa sociedade em nome coletivo. Então, a Silva Oliveira tem uma dívida, ok? Vejam que no quadro, à esquerda dos bens da pessoa jurídica, eu expliquei para vocês assim. Responsabilidade dos sócios tem benefício de ordem. Portanto, primeiro se busca o pagamento com os bens da sociedade, que é a devedora principal. O que é benefício de ordem? É quando uma pessoa é a devedora principal e ela tem que ser primeiramente atingida para depois se atingir os bens, né, de quem responde subsidiariamente, tá certo? Ainda à esquerda eu coloco para vocês a seguinte colocação: esgotados os bens da sociedade, os sócios respondem solidariamente entre si, tá? Entre eles, ou seja, aí entre eles é solidário. Então a gente pode dizer que a responsabilidade dos sócios é uma responsabilidade subsidiária, portanto vertical, que quer dizer primeiro a sociedade, depois os sócios. Se eu tenho 2 sócios, se eu tenho 3 sócios, se eu tenho 4 sócios, não importa. Se chegar aqui, aí ela é uma responsabilidade horizontal, ou seja, uma responsabilidade solidária entre os sócios, tá certo? Então, aqui em cima eu tenho a responsabilidade da pessoa jurídica. Esgotou-se as possibilidades de pagamento da pessoa jurídica, depois disso é que eu vou atingir os bens dos sócios. E aí, tanto faz. E não importa se o sócio tem 90%, 10%, 5%, eles não vão responder proporcionalmente às suas cotas, tá, gente? Em relação aos terceiros, eles respondem solidariamente tudo pelo valor total. Entre eles, aí sim vai ser importante saber a porcentagem, porque entre eles depois eles podem, quem fez o pagamento pode pedir proporcionalmente o ressarcimento pelos demais, certo? Então, a porcentagem da participação societária vai ter importância entre eles, mas em relação aos terceiros, tanto faz se está sendo atingido o sócio que tem 90%, 10%, 5%, tá? Então, um exemplo, se eu tenho uma sociedade lá chamada Oliveira e Silva, certo? E ela contraiu uma dívida.
uma dívida com um determinado fornecedor. O fornecedor entra com uma ação de execução ou uma ação de cobrança, conforme o título que ele tiver em mãos, contra a pessoa jurídica e contra os sócios. Só que na hora de atingir os bens, que a gente chama através de penhora, de bloqueios e tudo mais, que essa é uma parte mais processual, que vocês também vão aprender, primeiro ele vai atingir os bens que pertencem à pessoa jurídica. Ainda que para o credor interesse os bens da pessoa física, às vezes ele quer aquele carrinho do sócio A, ou ele quer aquela chácara do sócio B, ele não pode, ele primeiro tem que esgotar o patrimônio da pessoa jurídica. Aí chegou, a pessoa jurídica chegou no seu limite de pagamento, ele não conseguiu pagar. Aí é que vai se atingir os sócios, tá certo? E aí vai atingir lá os bens do A ou do B, né? O carro, a chácara, a bicicleta, né? Qualquer coisa que não esteja, obviamente, assegurada ou impedida de ser penhorada pelas questões de impenhorabilidade previstas aí nas leis esparsas e no próprio Código de Processo Civil. Tá certo? Pois bem, essas características vocês todos podem acompanhar ali no slide, tá? E eu quero que vocês agora acompanhem o que diz o slide 6. Sobre a sociedade em nome coletivo, eu ainda posso dizer que o capital social ele é dividido por cotas. Por que eu estou falando isso? Porque o que é que um sócio da sociedade em nome coletivo vai adquirir para fazer parte do quadro societário? Cotas, tá? Por quê? Porque lembre que o capital social, gente, é aquele valor inicial para que toda a sociedade inicie o seu empreendimento. Como que eu chego naquele valor? Eu chego através das contribuições dos sócios. E o que os sócios vão adquirir? Vão adquirir cotas. Neste caso, vão adquirir cotas, tá certo? Aliás, só para fazer já um parêntese para vocês, as sociedades cujo capital social não será cota, serão as sociedades cujo capital social é dividido por ações. E essas são aquelas que eu mencionei, que são previstas na Lei 6.404/76. Essas que têm a regulamentação total dentro do Código Civil, elas serão por cotas, tá certo? A administração. Quando eu falo da administração aqui, eu tô falando de quem vai representar, quem vai assinar pela pessoa jurídica, quem vai agir em nome da pessoa jurídica, quem é o seu procurador, ou seja, o seu administrador. Onde que isso é colocado? No contrato social. Tá? Lá no início você já estipula quem vai ser. Só que na sociedade em nome coletivo só pode ser quem seja sócio. Parece óbvio, mas não é. Não é porque existem sociedades que permitem que esse administrador seja uma pessoa que não faça parte do quadro societário, tá? Que não seja sócio. Uma pessoa contratada, uma pessoa com uma experiência, uma pessoa que tem aí um know-how mais importante, então eles preferem deixar para esse a administração. Aqui não pode, aqui tem que ser sócio o administrador, tá certo? Nome empresarial. Como é que eu vou chamar essa sociedade? Vocês lembram que nome empresarial poderia ser firma ou denominação, lembram? Firma social é aquele nome composto pelo nome dos sócios e a denominação social é aquele composto pelo objeto de exploração. Lembram disso? Pois bem, aqui a gente tem que lembrar de uma regra já estudada, que é do artigo 1157 do Código Civil, que dizia assim: toda sociedade em que os sócios respondem ilimitadamente deve ser composta por uma firma social. Por quê? Porque é importante eles saberem de plano quem são esses sócios, uma identificação um pouco mais fácil de quem são esses sócios. Portanto, aqui só posso admitir como nome empresarial o tipo razão ou firma social, que é aquele que faz referência ao nome dos sócios. Tudo bem? Pagamento de dívida por um dos sócios. Vamos lá. Aqui eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, em relação aos terceiros, não adianta você alegar que não vai responder pela dívida, porque no contrato social foi mencionado assim. Não adianta dizer que eu não vou poder pagar essa dívida porque só tem 1%, 2%, 5% das cotas. Não importa. Para o terceiro, todos os sócios respondem solidariamente, portanto iguais, tá? Agora, entre os sócios, no próprio contrato social, eles podem estipular isso. Então, se, por exemplo, a possibilidade de ajuste entre os sócios da forma de restituição e proporção no próprio contrato social. Isso significa que eles podem estipular que todos responderão em igual proporção, independente da quantidade de cotas que eles tenham. Eles podem estipular que um deles vão responder só proporcionalmente ao valor das cotas, um ou todos, certo? Então, essa estipulação de como se dará a responsabilidade proporcional de cada um
pode ser tratada entre os sócios e vai valer entre eles, desde que esteja previsto no contrato social. Agora, em relação aos terceiros, isso não vai valer como um limitador da responsabilidade dos sócios. Tá certo? Sobre sociedade em nome coletivo, basta apenas fazermos a leitura do artigo 1039, que diz o seguinte, lá no slide 7. Somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, certo? Então eu convido vocês que façam a leitura de todos os outros dispositivos legais, certo? E aí continuamos o estudo para sociedade em comandita simples. A próxima. Vamos lá? Então, como eu havia dito a vocês, vamos começar a falar sobre a comandita simples. Esse já é outro tipo de sociedade muito pouco conhecida e também em razão do tipo de responsabilidade dos sócios que faz ser ela tão pouco utilizada. Ela tem como característica o fato de aqui existir duas categorias de sócios. É uma sociedade que ela vai ter que ser composta por sócios que respondem limitadamente, mas também por sócios que respondem ilimitadamente, tá certo? E eles têm um nome específico. Os sócios que respondem ilimitadamente, nós vamos chamar de sócios comanditados. E os sócios que respondem limitadamente, nós vamos chamar de comanditários. O fato é o seguinte, se refere a uma sociedade em que necessariamente nós vamos ter duas categorias de sócios. Não importa quantos sócios vão compor cada uma das categorias. Importa que em uma dessas categorias exista pelo menos um deles, ok? É uma sociedade, portanto, de responsabilidade mista dos sócios, dentro daquela classificação que nós vimos na semana passada, tá certo? Então, nós temos a previsão da sociedade a partir do artigo 1045 do Código Civil, e ela tem como essa peculiaridade a existência de pessoas que respondem ilimitadamente, mas também que são as pessoas que administram a sociedade, tá? Eles serão aqueles que serão responsáveis pelos atos da sociedade. Então a responsabilidade deles se torna ainda maior, porque é eles que vão responder efetivamente pelas obrigações da sociedade em que ela não tiver condições de suportar, tá certo? Continuando ali no slide 9, no material de vocês, que fala da sociedade comandita simples, quero que vocês acompanhem esse quadro de resumos sobre as características dessa sociedade. Então, nós temos lá como conceito, trata-se de sociedade em comandita simples, as formadas por sócios de duas categorias. Os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. Então, como eu havia dito a vocês, aí a existência de dois tipos de sócios nessa sociedade em comandita simples, tá certo? A sociedade, portanto, é contratual, o ato constitutivo é contrato social, um ajuste de vontades. Então, aquele formato de constituição que permite maior liberdade de ajustar conforme os interesses dos sócios. Então, falando um pouquinho sobre a responsabilidade dos sócios. Então, nós temos lá, por um lado, os comanditados, que são os que respondem ilimitadamente pela sociedade. E tudo aquilo que se refere aos sócios da sociedade em nome coletivo que nós acabamos de ver, também cabe aos sócios comanditados dessa sociedade. Então, significa o seguinte, os sócios comanditados, eles têm que ser pessoas físicas, tal qual lá na sociedade em nome coletivo, tá certo? Por que pessoas físicas? Porque não haveria sentido você dizer que uma pessoa responde ilimitadamente e ser uma outra pessoa jurídica. Então, aquela intenção de fazer com que uma pessoa natural esteja se responsabilizando pelas obrigações em favor da sociedade, não tem razão nenhuma se pudesse ser pessoa jurídica o sócio, tá certo? Então, veja só, sócios comanditados têm que ser pessoas físicas, tá certo? E a responsabilidade deles é uma responsabilidade solidária entre os comanditados e subsidiária
em relação à sociedade. A mesma regra que nós vimos anteriormente para os sócios da sociedade em nome coletivo. Enquanto que os comanditários são sócios também, só que são sócios que respondem limitadamente. O que significa isso? Eles respondem somente pela contribuição que eles se comprometeram a dizerem que eram sócios. Ou seja, eles respondem até o valor de suas cotas. Gente, isso não significa que essa pessoa vai ficar se responsabilizando eternamente pelas obrigações até o valor de suas cotas. Não é isso. O que está dizendo é, pagou as cotas, ou seja, pagou pelo valor que ele se comprometeu a pagar para ser sócio, acabou a responsabilidade pessoal desse sócio. Tá certo? Ele não vai responder mesmo que a pessoa jurídica deixe de pagar. Quem pode ser atingido nesse caso? Somente os sócios comanditados. Então, acompanhando ali naquele slide 9, onde diz responsabilidade dos sócios, vejam a leitura. Os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. Gente, os sócios comanditários, eles podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá certo? Os comanditados, só pessoas físicas. Continuando. Os sócios comanditários estão sujeitos a certas restrições. Não podem ter seu nome empregado na firma da sociedade, na firma social, na razão social da sociedade. O nome deles não pode aparecer no nome da sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho lá um sócio comanditário que se chama Arnaldo Camargo, eu não posso pôr Camargo, Arnaldo Camargo, Camargo. Eu não posso fazer referência a essa pessoa no nome da pessoa física, da pessoa jurídica, tá certo? Eu só posso fazer referência ao nome do sócio comanditado. Se houver uma referência de nome de sócio comanditário, aquele que responde limitadamente, que a lei veda que seu nome apareça, ele passará a responder como se comanditado fosse, ou seja, ele passará a responder ilimitadamente, como se fosse assim uma consequência, sanção, vamos dizer, por não ter respeitado essa regra. E tem mais, ali acompanhando ainda no slide 9. Os sócios comanditários estão sujeitos a certas restrições. 2 pontos. Não podem ter seu nome empregado na firma da sociedade, nem praticar ato de gestão, sob pena de responderem pelas obrigações sociais como comanditados fossem, sem prejuízo, obviamente, da faculdade de poder participar das deliberações, ou seja, das votações, fiscalizar o que está acontecendo, participar realmente do que está sendo decidido na empresa, tá? No entanto, veja só, o sócio comanditário, que é aquele que não deve aparecer no nome empresarial. Se aparecer, vai responder como se comanditado fosse. Tem mais. Tem uma outra regra nessa sociedade que só administra a sociedade se for comanditado. A eles cabe a administração da sociedade. A eles cabe o que a gente chama de atos de gestão. Certo? Se um sócio comanditário começar a agir desta forma, começar a praticar atos de gestão, agindo em nome da sociedade, ele vai passar a ser responsabilizado como se comanditado fosse, tá certo? Então, olha ali no slide 10 sobre a responsabilidade de uma forma mais sucinta. Então, de um lado, nós temos os comanditados com a responsabilidade ilimitada, e aqui a gente vai comparar com os mesmos sócios da sociedade em nome coletivo, as mesmas regras, tá? Inclusive do artigo 1024 do Código Civil. Vai ter então a responsabilidade subsidiária, tá, gente? Aquela que primeiro vem um, depois vem outro. Então, a subsidiária em relação à sociedade, solidária entre os sócios comanditados, se é que vai ter mais de um, porque pode ter só um. E os comanditários são aqueles que têm responsabilidade limitada, respondem somente até o valor de suas cotas, ou seja, eles não respondem pelas obrigações da sociedade, tá? Eles só respondem pelo valor que eles se comprometeram ao assumir a condição de sócio. Tudo bem? Então, ainda sobre a sociedade em comandita simples, acompanhando o slide 11, nós temos ali que o capital social também é dividido em cotas, que a administração é somente pelos sócios
comanditados. Então aqui a gente tem duas exigências. Primeiro, que seja sócio. Segundo, que seja sócio comanditado. Sócio comanditário não pode, não. Se o sócio comanditário vai aparecer ali, gente, ele vai responder ilimitadamente, tá certo? E onde que isso é definido? No contrato social deles. É ali que vai constar quem vai ser aquele que vai administrar. Quem pode ser sócio? Gente, se for comanditado, pessoa física. Se for comanditário, pessoa física ou jurídica. Fica muito estranho, às vezes, quando a gente está iniciando esse estudo, pensar, mas sócio é pessoa jurídica? Gente, isso é muito comum, tá? Eu posso ter sócios, tanto sujeitos de direitos como pessoa física, como sujeitos de direitos, pessoas jurídicas. Sócios de outra pessoa jurídica, isso é possível, tá? Nome empresarial. Neste caso, gente, é admitido somente razão ou firma social. Só que cuidado, o nome empresarial ele só pode ser composto pelo nome dos sócios comanditados. Então, por exemplo, digamos numa suposição, eu tenho uma sociedade comandita simples, que eu tenho como sócio comanditado o João Silva e o José Ferreira, certo? Como sócio comanditário, eu tenho o Alberto Santos. Santos não vai poder aparecer, certo? Só o Silvio Ferreira. J Ferreira, J Silva. É um tipo de nome possível. Eu só não posso pôr o Santos no nome, tá certo? Então, cuidado, não se pode ao sócio comanditário fazer constar no nome empresarial e nem ele pode praticar atos de gestão, praticar atos que cabem tão somente aos sócios comanditados, tá certo? Então, a previsão para essa sociedade, nós começamos lá no artigo 1045, mas eu queria uma certa atenção para o dispositivo do artigo 1051, que fala da dissolução. O que significa isso? Dissolução, pessoal, é o ato que desencadeia o processo de término de uma sociedade, tá certo? E no caso da sociedade comandita simples, ela tem uma questão peculiar. Tendo em vista que é uma sociedade que necessariamente deve ter duas categorias de sócios, é preciso que ela preserve essa pluralidade de categorias. Lá no artigo 1051 diz o seguinte: dissolve-se de pleno direito a sociedade, por qualquer das causas previstas no artigo 1044. No artigo 1044 nós temos também uma previsão quando se trata de falência, inclusive, tá? E 2, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócios. O que significa isso? Significa que nós podemos ter sempre duas categorias, mas em algum momento uma das categorias ficou sem nenhum sócio. Por falecimento, por retirada, por expulsão, por uma série de circunstâncias, certo? Então, nesse caso que eu falei antes para vocês, eu tinha dois sócios comanditados, né? O João Ferreira e o José Silva, e tinha o outro sócio, Santos, como comanditário, tá certo? Digamos que o Santos saiu da sociedade, ou seja, não temos sócios comanditários. Isso é possível? É possível por 180 dias. Passou de 180 dias e esses sócios comanditados não deram conta de colocar alguém como comanditário, vai ter que dissolver a sociedade, tá certo? Agora, um caso contrário. Digamos que nós temos aqui aqueles dois sócios como comanditados e um sócio como comanditário. E a gente, por algum motivo, os sócios comanditados deixam de existir, ok? Aqui tem dois problemas, né? Eu tenho só uma categoria de sócios e pior, eu não tenho ninguém para administrar, porque os comanditados é que administram, que representam a sociedade. Como que funciona nessa questão? Também tem que reconstituir a pluralidade de categorias de sócios em 180 dias. Mas, neste caso, quando faltam os sócios comanditados, ainda tem que observar que nessa falta vai ter que ser nomeado alguém para representar a sociedade durante esse período, tá certo? Então, acompanha ali o slide que eu coloquei para vocês no 12 sobre essas questões. Primeiro quadro. Admitido que permaneça a sociedade apenas 180 dias sem a pluralidade de tipos de sócios ou de categorias de sócios, é a mesma coisa,
tá? O artigo 1051 nós já fizemos a leitura. Vamos lá para o outro quadro que diz: necessidade da existência de duas categorias de sócios. Por isso precisa das duas, tá? Até agora reparei que existe um errinho ali em uma das palavras, tá? Me desculpe. E no último, na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, os atos da administração. Então, neste caso, vai ser nomeado alguém para representar a sociedade, mas essa pessoa não vai ficar responsável pelas obrigações, como eram os comanditados. Tá certo? Entendido? Então, essas são as dicas sobre sociedade em comandita simples. Na sequência, ali no slide 13 e 14, eu menciono para vocês os dispositivos legais. Vamos fazer a leitura tão somente do artigo 1045 do Código Civil. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E os comanditários, somente pelo valor de suas cotas. Tá certo, gente? Bom, eu peço que vocês façam a leitura de todos os dispositivos legais. Eu já apresentei a vocês o que é que eles vão estar apresentando, mas é sempre muito importante que vocês fechem todo o estudo com a leitura dos artigos correspondentes, ok? Vamos para o próximo tipo de sociedade, que é a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação tem previsão nos artigos 991 a 996 do Código Civil. Essa sociedade, ela é muito peculiar. Vocês vão perceber que ela se difere de todas a ponto de se discutir se ela deveria ser mesmo considerada uma sociedade, se ela não deveria se resumir a um contrato, porque aqui nós estamos nos deparando com uma situação de sócios, pessoas que vão investir em um negócio comum, só que apenas uma irá aparecer, certo? Apenas uma irá ostentar a condição de titular do empreendimento. Então, para que vocês entendam melhor, eu peço que vocês sigam para o slide 16. Veja só, o conceito da sociedade em conta de participação pode ser assim tratado. Trata-se de sociedade despersonalizada, cuja atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Coisa meio estranha, não parece? Mas olha só, gente, a questão é a seguinte: eu posso ter um sócio que vai assumir a condição de titular do empreendimento. Então ele pode ter a ideia ou não, mas é ele quem vai aparecer. Por isso, sócio ostensivo que vai aparecer, tá certo? Bom, o sócio ostensivo, ele vai realizar todos os atos necessários para que esse empreendimento aconteça, só que ele precisa de dinheiro, ele precisa de investimento. Então ele procura investidores, procura participantes desse negócio, só que esses participantes não vão aparecer. Então vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma pessoa tem ideia de construir alguns sobrados, certo? Mas ele não tem capital suficiente. Esta pessoa, pode ser tanto pessoa física como jurídica, tá, gente? Tanto faz. Mas esta pessoa, ela vai buscar alguns investidores. Então, ela pode buscar o sócio participante A, sócio participante B, sócio participante C. 3 pessoas. Cada uma delas vai contribuir, vamos supor, com 100 mil reais cada um, certo? E ela também tem 100 mil reais. Então, ela vai pegar os 100 mil reais de cada um dos sócios participantes com mais de 100 mil do sócio ostensivo e vai somar os 400 mil reais. Com esses 400 mil reais, ele começa a construção dos tais sobrados, certo? Quem vai contratar, quem vai assumir o pagamento dos tributos, quem vai realizar todos os pedidos de licença,
Quem vai assumir perante todas as pessoas as responsabilidades, as obrigações, será o sócio ostensivo. Os sócios participantes que investiram naquele empreendimento não vão aparecer e não vão responder por nada. E tem mais, é uma sociedade despersonalizada. Não tem contrato, não precisa ter contrato social. Se tiver contrato social, não tem efeito nenhum de gerar personalidade jurídica. Então, quem está se responsabilizando é pessoalmente o sócio ostensivo. E cuidado, eu não estou falando aqui que o sócio ostensivo responde ilimitadamente. Não, aqui não tem ninguém que venha antes dele. Vocês entenderam? Ele não, ilimitadamente significa que ele responderia subsidiariamente a alguém. Aqui não existe isso. É pessoalmente o sócio ostensivo que vai responder pela dívida, tá? Que vai se responsabilizar pelas obrigações, tá certo? Então, no caso sociedade em conta de participação, a gente está falando da existência de basicamente um contrato de investimento entre os sócios. Tá certo? Por isso que a gente pode separar os sócios da seguinte forma. Veja ali no slide 16. Sócio ostensivo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E mais, ele não precisa ser uma única pessoa. Tá? Isso a gente tem uma disposição legal que assim permite que possa ser mais de um. Aí, claro, se é mais de um, entre eles respondem solidariamente, tá certo? Então, eu posso ter um sócio ostensivo, que é mais comum, mas 1, 2, 3, 4 sócios ostensivos e os demais participantes, ok? Fato é o seguinte, não houve na lei nada que limitasse esses sócios a serem pessoas físicas. Eles, portanto, devem se admitir tanto física como jurídica, tá certo? E daí nós temos os sócios participantes, que também podem ser pessoas físicas ou jurídicas, mas que só vão participar com dinheiro. Eles não podem, inclusive, agir como se fossem donos do empreendimento. Se eles fizerem isso, vai ser a mesma consequência que nós vimos anteriormente para os comanditários. Se eles agirem assim, eles vão passar a responder, tá certo? O que eles podem fazer, obviamente? Fiscalizar, exigir, acompanhar, certo? Mas eles não podem agir perante terceiros como se fosse o dono, né, do negócio. Então, a responsabilidade desse sócio ficaria assim distribuída. Sócio ostensivo ou sócios ostensivos. Responde direta e pessoalmente e exclusivamente. Não tem pessoa jurídica para responder antes, não tem outros sócios para responder por eles depois. E o sócio participante? Não responde pelas obrigações contraídas em favor da sociedade. Ele só não pode agir ostensivamente porque ele passa a responder como se fosse ele. Tá certo? Mas ele não responde. Mas um terceiro descobriu que existe uma sociedade em conta de participação. Mesmo assim, ele não pode cobrar, tá, gente? Então, veja só, nesse exemplo que eu falei para vocês, a pessoa construiu lá os sobrados e vendeu os sobrados. Quem é que vendeu? Sócio ostensivo, né? Foi o nome dele. E aí, o sócio ostensivo, ele tem que fazer o quê? Repartir com os investidores os lucros decorrentes. Concordam? Ocorre que essa contratação é um documento particular que vai ter efeito perante os sócios, mas não tem efeito perante terceiros. Então, uma pessoa não pode, um terceiro lá, um credor, não pode vir cobrar do ostensivo e dos participantes por causa disso. Por isso que se fala que é uma sociedade de natureza secreta. Secreta porque eles não têm um documento que gere efeito perante terceiros, erga omnes. Não existe registro. E se existir algum tipo de registro, não tem efeitos, por expressa disposição legal, tá? Como não tem personalidade jurídica, gente, não tem nome empresarial também. Tá? Isso, inclusive, está no artigo 1162 do Código Civil, que nós vimos lá nas outras aulas de nome empresarial. Veja só, contrato social é necessário? Não é necessário. É recomendável? É recomendável. É recomendável porque aí fica um documento que tem efeito perante os participantes e o sócio ostensivo. Concordam? Não é necessário, mas é recomendável. Mas é desnecessária a elaboração e o registro porque essa sociedade não exige nenhum nem outro. Tá certo? Seria só uma segurança a mais realmente para os sócios. Agora, o que é tão interessante nessa sociedade? Se eventualmente alguém levar esse contrato social, esse documento que fala da criação dessa sociedade, a registro, vão aparecer
por exemplo, lá no registro público de títulos e documentos, certo? Vai ser aceito? Vai, né? Ali no registro de títulos e documentos você pode fazer qualquer tipo de registro. Mas vai gerar efeito perante terceiros? Não. Excepcionalmente, não. Vai gerar personalidade jurídica? Também não. Certo? Essa é a perguntinha clássica de sociedade em conta de participação, tá? Então, atenção! Contrato social de sociedade em conta de participação é desnecessária e, se for registrada, não gera efeito perante terceiros e não gera personalidade jurídica. Ok? Isso tudo tá lá no artigo 992 e artigo 993 do Código Civil, que dispõe da seguinte forma. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Então, claro que o documental vai ser a melhor forma de se provar, mas se não tiver documental, qualquer coisa pode ser, qualquer meio admitido em direito pode ser utilizado. Artigo 993. Esse, importantíssimo saber. O contrato social produz efeitos somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Aí está a natureza despersonalizada da sociedade em conta de participação. Então, mais uns detalhes. Ali no slide 18, eu menciono para vocês que esse tipo de sociedade, a rigor, ela não passa de um contrato de investimento comum. Concordam? Que o legislador impropriamente denominou sociedade. Ela possui outros aspectos que justificam não considerá-la uma sociedade. Não tem necessariamente o capital social, até porque não se declara isso em documento, tá? Mas vocês concordam que tem bens que são empregados para o empreendimento? Ou seja, a contribuição de cada sócio gerou um tipo de patrimônio, certo? E como é que a gente trata isso? Então veja lá. Os bens empregados no desenvolvimento da empresa compõem um patrimônio especial, que é o resultado daquelas contribuições. Liquida-se pela medida judicial de prestação de contas e não por ação de dissolução da sociedade, e não possui nome empresarial. Então, assim, quando uma sociedade ela vai se dissolver, ela vai ser desfeita, a gente passa por um processo de liquidação. Só que esse tipo de sociedade não tem personalidade jurídica, então tem o que se dissolver. O que tem que fazer é prestação de contas, obviamente, né? Daquilo que foi investido. Na sociedade em conta de participação, se constitui da seguinte forma. Um empreendedor chamado sócio ostensivo associa-se a investidores, sócio participante, para a exploração de uma atividade econômica. O sócio ostensivo realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada. E tem um contrato com os participantes, pelo qual aqueles são obrigados a prestar determinadas somas a serem empregadas na empresa, passando a serem credores de uma parcela dos resultados da empresa. Tá certo? Então, assim, resumidamente, o que a gente já tinha conversado, ok? Na sequência, nos slides 19 e 20, nós temos os dispositivos legais referente a tudo isso que eu mencionei para vocês, tá? Então, só quero fazer a leitura agora com vocês do artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Então, basicamente, é o conceito que vocês viram anteriormente sobre sociedade em conta de participação. Pessoal, então essas sociedades que eu acabei de mencionar para vocês, a doutrina alguns chamam de sociedades menores. Por que sociedades menores? Porque na prática menos utilizadas, na prática menos encontradas, certo? Então é importante que vocês conheçam até por uma base acadêmica, científica, para que vocês tenham conhecimento dos modelos societários existentes, certo? É importante saber da existência, mas também saber que elas estrategicamente deixam de ser utilizadas em razão dessas responsabilidades que atribuem àqueles que querem um empreendimento, mas querem sentir também uma segurança com relação ao seu patrimônio pessoal, tá certo?
Então, eu vou ficar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. E aí sim, nós podemos iniciar a sociedade limitada, que tem aí sim uma maior repercussão na prática, repercussão em todos nas disciplinas que vocês estudam, inclusive, certo? E que com certeza requer de nós um aprofundamento muito maior, tá certo? Mais um detalhe, todas essas sociedades que eu mencionei para vocês, elas têm como um complemento as normas da sociedade simples, tá certo? Tudo aquilo que não for regulamentado expressamente para elas, eles buscam soluções para as questões não previstas naquilo que é previsto para a sociedade simples, tá certo? Tinha acabado de não falar isso para vocês, mas fica aí a dica. Tudo bem? Então vamos lá. Fazer alguns exercícios de fixação a respeito dessas sociedades e aí iniciaremos nosso próximo conteúdo, tá certo? Tchau para vocês e até mais!